Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui para fazer mais um programa trazendo atualizações importantes na área tributária e relativas ao mês de outubro de 2023. E eu conto aqui mais uma vez com a participação de Gustavo Reis e Arik Farias. Olá, Alexandre. Olá, Arik. É um prazer estar com vocês aqui para a gravação de mais um programa. E nos acompanhem, porque nessa edição vamos falar inclusive de algumas mudanças que aconteceram na DCTF Web e EFD Reinf. Então nos acompanhem porque vem muita informação boa por aqui. É isso mesmo, Gustavo, Alexandre. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e podemos começar o programa de hoje. Vamos então aproveitar para começar com aquele giro de notícias na seção GT News. Exatamente, Alexandre. A primeira notícia de hoje diz respeito a uma alteração recente que a Receita Federal fez, implementando medidas de segurança e migrando serviços para o acesso exclusivo pela conta gov.br, que é aquele padrão de acesso que a Receita vem implementando nos últimos anos. A partir de 1º de novembro de 2023, a Receita aumentou a proteção aos dados e informações dos contribuintes, limitando o uso de código de acesso e senha para serviços digitais disponíveis dentro do sistema ECAC, daquele portal que todos já conhecem. Os serviços restringidos passam a ser acessados exclusivamente pela conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro. Exatamente, Arik, e me parece que essas restrições acontecerão em 3 etapas. Uma para agora em novembro, uma para dezembro e a finalização somente a partir de janeiro de 2024. A gente já sabe que alguns serviços eles não podem ser acessados através desse código de acesso, como, por exemplo, acessar EFD Reinf, DCTF Web ou até mesmo cadastrar procuradores. E isso justamente por questões de segurança. Então, me parece que aqui com essa medida a Receita quer aumentar ainda mais essa segurança, restringindo quais serviços podem ser utilizados através do código de acesso. Exatamente. A segunda notícia de hoje diz respeito à prorrogação do prazo de adesão ao edital de negociação de benefícios realizada pela PGFN, que publicou o edital PGDAL número 4 de 2023, prorrogando o prazo de adesão para negociações com diversos benefícios, que são entrada facilitada, descontos, prazo alongado para pagamento e uso de precatórios federais para amortizar ou liquidar o saldo devedor negociado. A adesão está disponível no portal da PGFN, o Regularize, até o dia 28 de dezembro deste ano. A gente já comentou, inclusive, em um programa anterior que essas negociações da PGFN com o contribuinte são muito vantajosas para a Procuradoria. Então, essas possibilidades de descontos em multas, juros, prazos mais alongados para quitar o débito são muito vantajosos para o contribuinte. Então, não é a primeira vez que vemos o prazo final chegando para essa negociação ser prorrogado, justamente porque há um interesse da Procuradoria-Geral da Fazenda em que quanto mais transações aconteçam, melhor. É nessa filosofia que o governo vem avançando. A gente até noticiou no último programa essa política de transação tributária e de estímulo às transações que o governo vem adotando, inclusive através da publicação de editais como esse, e que felizmente foram prorrogados aí para que os contribuintes nele listados possam aderir até 28 de dezembro nessas condições favoráveis. E a gente vê também outros entes federativos, como estados e municípios, adotando políticas semelhantes, cada vez mais estimulando a negociação extrajudicial desses débitos, que acaba saindo muito mais barato para o governo, que reduz os custos de cobrança e acaba aumentando o índice de conversão desses débitos em valores disponíveis, principalmente no momento em que muitos entes federativos têm a necessidade de suprir as deficiências de caixa decorrente das quedas de arrecadação. E a terceira notícia de hoje vai para o Ministério da Saúde, que voltou atrás e deixou de exigir o imposto de renda sobre a compra de medicamentos, inclusive os de alto custo, com base em parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa confusão aqui ela decorre de uma legislação mal elaborada e que diz respeito à retenção de imposto de renda na fonte. Como muitos sabem, a IN 1234 de 2012, ela regulamenta o artigo 64 da Lei 9.430 e determina que a Administração Pública Federal retenha imposto de renda e contribuições sociais, não só nas prestações de serviços, mas também na compra de produtos.
e eles interpretaram que essas compras de produtos seriam hipótese de incidência de imposto de renda, mas não nos moldes do artigo 3º dessa instrução normativa, e sim com base naquilo que está previsto no regulamento do imposto de renda. E essas aquisições passaram a ser tributadas na fonte com alíquotas muito pesadas, que são as alíquotas de 15% ou de 25%. O detalhe é que, examinando a legislação, não consta lá uma disposição legal expressa que deixe claro que as compras de bens importados do exterior não estão sujeitas à incidência do imposto de renda. Tanto que o Ministério da Saúde não tinha essa prática, passou a adotar recentemente e foi necessário um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional para demovê-los dessa ideia, inclusive porque várias empresas já estavam ajuizando o mandado de segurança e obtendo inclusive liminar para que essa retenção não incidisse. Se a gente tivesse uma legislação tratando de retenção na fonte mais bem elaborada, certamente a gente não teria confusões como essa. Exatamente, Alexandre. Então fica aí a dica para os nossos legisladores promoverem as devidas adequações, né? Mais de 2.300 contribuintes poderão regularizar divergências de PIS e COFINS em ação da Receita Federal. Respeitando a legislação vigente e com base em informações prestadas pelas próprias pessoas jurídicas, foram identificadas divergências entre as contribuições a recolher informadas na FD Contribuições e dos débitos declarados em DCTF no ano calendário de 2020. Para as pessoas jurídicas classificadas como maiores contribuintes, a apuração já abrange os anos de 2020, os anos calendário de 2020, 2021 e 2022. A Receita Federal tem, como o Alexandre acabou de falar, promovido ações no sentido de permitir aos contribuintes a autorregularização. A gente sabe que é muito comum a divergência de informações do que está na EFD Contribuições daquilo que é declarado em DCTF. Não raramente percebemos alguns erros. Alguns equívocos são relativamente pequenos e acabam não chamando a atenção da Receita Federal do Brasil. São diferenças ali de centavos e quando aquilo está devidamente quitado, a Receita acaba não correndo atrás ou não abrindo espaço para essa autorregularização. Mas algumas divergências são maiores e a Receita tem pegado isso através do cruzamento de dados. Inclusive, com as novas tecnologias, novas obrigações estão sendo criadas, inclusive com esse intuito, facilitar a fiscalização e a percepção dessas divergências. E foi aberto o prazo para que essas empresas que tiveram essas incoerências possam retificar as declarações e efetuar os ajustes antes de alguma eventual inclusão endividativa, por exemplo. Então, é uma janela e uma oportunidade muito interessante para as empresas que, de fato, podem ter cometido esses equívocos não de forma intencional, mas às vezes por falha de comunicação ou por algum deslize cometeram alguns erros. E aí eu acho que é de fato justo que elas tenham a chance de regularizar esses débitos de forma espontânea. Exatamente, Gustavo. E a gente aqui fazendo trabalhos de consultoria tributária, inclusive visando a recuperação de tributos, às vezes se depara com divergências absurdas. Empresas que não entregam a FD Contribuições ou entregam com os valores zerados, que às vezes informam valores na DCTF e às vezes não informam. E essas divergências de PIS e COFINS, a gente percebe que a Receita Federal só precisa apertar um botão para detectar. E é o que ela vem fazendo, e essa notícia indica que ela está um pouco atrasada nesse processo de cruzamento de dados, mas ela não deixa de avançar. É mais uma evidência daquilo que a gente já comentou em outros programas. O problema da Receita Federal hoje não é ter acesso a informações que lhe permitam fazer cruzamento de dados, mas é ter capacidade humana de processar tantos dados e trabalhar essas informações a partir do cruzamento. Por isso, inclusive, que ela estimula muito a autorregularização do contribuinte, porque se ela, diante dessas divergências, tivesse que deslocar um auditor para verificar cada situação, ela certamente não teria braço para isso. É o velho ganha-ganha. A Receita Federal também ampliou a divulgação de interpretações tributárias vinculantes. No primeiro semestre deste ano, a Receita criou uma área específica no seu site, na internet, para divulgar interpretações tributárias vinculantes relacionadas aos tributos que ela administra, também conhecida como a jurisprudência vinculante, e que devem ser observados pelos órgãos que estão sob a sua esfera de jurisdição. Foram disponibilizados no início agora entendimentos confirmados por meio de súmulas vinculantes do STF, STJ, CARF,
atos declaratórios e pareceres vinculantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e soluções de consulta e de divergência elaboradas pela própria Receita Federal. Então está aí mais uma novidade para os contribuintes para se valerem dessa jurisprudência disponibilizada no site da Receita Federal. Olha, esse ponto ele é importante, especialmente para a parte da nossa audiência formada por profissionais, seja da área contábil, da área jurídica, e que prestam serviços e assessoria para empresas ou entidades públicas, porque a reunião, como a Receita Federal está fazendo, em um ambiente virtual, de todas essas decisões que têm efeito vinculante, acaba representando para os estudiosos da matéria uma facilidade muito grande de ter acesso a conteúdos cuja aplicação não depende de qualquer tipo de procedimento judicial. E essa é uma oportunidade que aqueles que ainda não compreendem precisam assimilar. A oportunidade de você, de repente, buscar no mercado empresas ou entidades públicas que podem se enquadrar nas teses que já estão firmadas, que a própria Receita Federal consolida no seu site para que aquilo tenha aplicação. Um exemplo simples é, por exemplo, a incidência do INSS sobre profissionais de saúde contratados por planos de saúde. E isso é pacífico desde o final de 2020, por força de um parecer vinculante da PGFN, mas o acesso a esse parecer não era algo tão simples, tão fácil. Dependia de um conhecimento específico e a disponibilidade desses documentos não era, vamos dizer, tão propagada. E aí a gente tem agora a Receita Federal admitindo que ela precisa sistematizar essas informações e ela coloca à disposição não só dos servidores dela, mas da população de uma maneira geral. E quem trabalha na área tributária precisa entender que acessar essa página e analisar o conteúdo que está postado ali acaba sendo, equivale a explorar uma mina de um minério bastante valioso, como se estivesse ali explorando uma mina de ouro. Exatamente, Alexandre. Nós chegamos a mencionar no nosso GETAP na semana passada, no congresso aqui em Salvador, sobre a sistematização desses precedentes que a Receita tem feito, né? Como uma verdadeira solidificação de um sistema de precedentes administrativos. E quando a gente analisa uma notícia como essa, a gente percebe que essa é de fato a toada que a Receita Federal tem perseguido nesses últimos anos. Então, muito interessante. Inclusive se assemelhando muito ao sistema judicial que é típico da América do Norte, né, dos Estados Unidos, que é o sistema de precedentes, baseado em outros julgamentos. Aquilo ali ganha força de lei, apesar de não haver necessariamente alteração no texto legal. Conheça a variedade de produtos que a Open Soluções Tributárias tem para você. Desde consultoria personalizada até treinamentos na área tributária, atuamos também na edição de livros e com o sistema web Gestão Tributária, voltado para a apuração das principais retenções incidentes na fonte. Estamos prontos para atendê-lo com a solução mais adequada para a sua necessidade. Ligue 0800 888 1482 e fale com a gente. Vamos para a seção Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de outubro de 2023. E a primeira delas é de que foi postergado o prazo de entrega da DCTF Web e simplificado o cumprimento de obrigações acessórias referentes à FD-REINF. A Receita Federal publicou nos últimos dias 4 e 10 de outubro as instruções normativas número 2162 e 2163 de 2023, alterando as instruções 2005 e 2043 de 2021, respectivamente, para modificar o prazo de entrega da DCTF Web e FD-REINF para o primeiro dia útil subsequente após o dia 15, quando o dia de entrega dessas declarações cair em dia não útil, e simplificando também o cumprimento de obrigações acessórias, inclusive com a substituição da DIF a partir de janeiro de 2024 por eventos da série R4000 da REINF e também S1210 e S2501 do E-Social. Essas mudanças elas foram importantíssimas e temos muito o que comentar aqui, mas eu gostaria de começar trazendo esse aspecto da mudança do vencimento. Porque o vencimento ele era o dia 15, permanece sendo o dia 15, mas havia uma regra dizendo que esse prazo seria antecipado se o dia 15 fosse um dia não útil para fins fiscais.
Só que essa antecipação, às vezes, acabava gerando uma antecipação muito grande, se assim eu posso dizer. A gente viu isso acontecer, por exemplo, agora em outubro desse ano, que dia 15 caiu num domingo, dia 14 era sábado, dia 13 foi uma sexta após feriado do dia 12. E muitos órgãos acabam dando ponto facultativo nesse dia. Então, aquelas empresas que não trabalhariam na sexta-feira teriam que entregar a declaração até o dia 11. E isso acaba tirando ali muitos dias do prazo de entrega de uma declaração que é extremamente importante. Então, eu acho que a Receita, percebendo essas situações, acabou postergando para o dia útil imediatamente posterior ao dia 15, caso o dia 15 não seja dia útil para fins fiscais. E isso aconteceu também para a DCTF Web e também tivemos uma nota orientativa que fez a mesma alteração para o E-Social, o que já era esperado. Era pouco provável que uma mudança como essa acontecesse para EFD Reinf e não acontecesse para a DCTF Web e E-Social, por exemplo. Então, essas 3 declarações agora passam a ter essa nova dinâmica no seu vencimento. E eu destaco também o fato de que a IN 2043 ela foi alterada para prever expressamente aquilo que já estava, inclusive, implícito em outra mudança ocorrida em julho de 2022, que a DIF não vai ser mais entregue em relação ao ano calendário 2024, que seria exigível até fevereiro de 2025. A Receita Federal ela consolida e oficializa que o processo de migração das informações da DIF para a FD Reinf é um caminho sem volta. A gente já teve isso confirmado com o início da entrega da série R4000, agora a partir da competência setembro, e a Receita Federal sinaliza que ela não vai retroceder nesse objetivo, apesar de todas as dificuldades que empresas e entidades públicas estão enfrentando para a entrega dos eventos da série R4000, inclusive dificuldades decorrentes da deficiência de normatização por parte da própria Receita Federal, já que você pega o manual da FD Reinf e lá você lê textualmente a Receita Federal dizendo que enquanto não for editada uma instrução normativa para tratar de questões relativas à mudança da periodicidade que a gente tem entre a DIF, que é anual, e a FD Reinf, que é mensal, que ela recomenda que algumas informações que vão na DIF sejam também prestadas na FD Reinf, o que eu considero um absurdo, mas isso não está parando a Receita Federal no processo de avanço rumo a esse objetivo. E agora a gente tem mais uma oficialização disso mediante a incorporação do texto ali na IN 2043. E aí vale reiterar, Alexandre, o que falamos no podcast do mês passado, e que as três competências de 2023 que estão incluídas no cronograma aí de obrigatoriedade da REINF são de fato um teste, mas que a partir de 2024 é para valer. Então todo mundo precisa se adequar o quanto antes. Exatamente. Uma outra sinalização disso é que os eventos da série R4080, eles, por essa alteração aqui, ficaram obrigatórios a partir só de janeiro de 2024. Ou seja, aquelas empresas que fazem intermediação de negócios, a depender do perfil da fonte pagadora, por vezes não sofre a retenção, ela precisa recolher e precisava informar para a fonte pagadora que fez o recolhimento para que a fonte pagadora informasse na DIF como se tivesse retido. É um procedimento relativamente complexo, mas que deveria ser observado. E nós achávamos que a agência, por exemplo, informaria o 4080, prestaria a informação para a fonte pagadora para que ela informasse no R4020. E nessa mudança, com a publicação da IN 2163, a Receita deixou claro, olha, esse 4080 que vai ser prestado ali, informado pelas agências de viagem, a depender do perfil da fonte pagadora, só começa em janeiro de 2024 e a efetiva fonte pagadora não precisa informar nada no R4020, o que nos parece lógico, porque seria quase que impraticável a cada mês a agência ficar informando para a fonte pagadora que já informou o 4080, que já fez o recolhimento, para a fonte pagadora informar o R4020, a simplificação não existiria, né? Então, me parece que foi uma mudança muito salutar também.
E a segunda norma que nós trataremos aqui hoje é a Solução de Consulta COSIT número 226 de 2023. Nela, a Receita Federal, através da sua Coordenadoria Geral de Tributação, que é responsável por emitir soluções de consulta com caráter vinculante, informa que na apuração cumulativa ou não cumulativa da contribuição para o PIS e da contribuição da COFINS, o beneficiário da desoneração fiscal, aquele benefício de alíquota zero do PES, instituído por meio do artigo 4º da Lei 14.148 de 2021, deve segregar em duas categorias distintas as receitas e os resultados por ele auferidos, conforme tais valores sejam abrangidos ou não pelo referido benefício. Como prevê a própria lei do PES, somente as receitas e resultados vinculados ao segmento de eventos é suscetível ao benefício fiscal, nos termos lá da própria redação do artigo 4º da lei. Olha, aqui a gente tem mais uma decisão da COSIT falando do PES, desse benefício fiscal tão polêmico, e a gente pode dizer que ainda subsiste uma questão que certamente só vai ser decidida no âmbito judicial, que é o fato de que as atividades de eventos, segundo a lei, seriam definidas por uma portaria que listaria de maneira objetiva os códigos CNAE abrangidos pelo setor de eventos. E a Receita Federal, ela dá sinais de que não bastaria isso. Seria necessário que, além de a empresa exercer aquelas atividades vinculadas aos códigos CNAE constantes antes das portarias, agora a Receita Federal dá sinais de que é também necessário que, de alguma maneira, aquilo estivesse relacionado ao setor de eventos. E como o próprio Gustavo já colocou aqui em outro programa, se a gente pegar o exemplo do restaurante, a gente tem ali um exemplo emblemático de como isso é impossível de ser feito em determinadas atividades, porque um restaurante não consegue segregar aquilo que diz respeito à movimentação do seu negócio vinculado a algum evento ou vinculado à atividade turística e aquilo que não está. Podemos até pegar o exemplo de um restaurante que funciona num shopping center numa cidade como Salvador. Até que ponto aqueles clientes que adquirem as refeições, eles são turistas que estão aqui demandando serviços nessa condição? Até que ponto eles são funcionários de empresas próximas que diuturnamente vão até ali para fazer as suas refeições? Então, do ponto de vista legal, o correto, o sensato, o coerente e o que é operacionalmente viável é considerar que todas as receitas auferidas pelos restaurantes, por exemplo, observadas as demais condições, estão abrangidas pelo PES. Agora, vamos supor que o próprio restaurante desenvolva uma outra atividade. O CNPJ contempla também outros códigos CNAE que não relacionados nem nas portarias, nem atualmente na lei. Essa receita das atividades estranhas ao PES, naturalmente que devem ser segregadas, e nesse ponto a gente há de concordar com o que a Receita Federal apresentou aqui na Solução COSIT 226. Eu ia comentar exatamente isso, Alexandre. Me parece que, a princípio, o teor dessa solução de consulta já estava pacificado. Se a empresa tem um CNAE que está dentro do PES e outro não, isso já estava muito mais do que claro que deve-se segregar as receitas para aplicar o benefício só aquilo que está contemplado pelo programa. Mas me parece que a Receita quis dizer algo mais aqui que vai no sentido do que você acabou de apresentar, de que não basta o código CNAE estar dentro da lei como alcançado pelo benefício, mas que deveria estar vinculados a um setor de eventos, o que até agora ninguém disse o que é. E cabe ressaltar, como também já foi dito em outros programas, a época em que houve o veto a esse artigo 4º e o programa do PES contemplava ali o programa de transação, por exemplo, em nenhum momento se disse que só poderia transacionar aqueles que tivessem receitas auferidas ligadas a um determinado setor de eventos. Nessa hora a Receita não achou interessante trazer esse critério, mas agora que esse artigo 4º está válido, ela vai tentar forçar a barra nesse sentido? Eu entendo que realmente vai ser uma discussão que vai acabar no judiciário, infelizmente. E a Solução de Consulta COSIT número 244 de 2023
declara que a imunidade a impostos das entidades religiosas pode abranger rendas, patrimônio e serviços que decorram da exploração de atividades econômicas não relacionadas com as suas finalidades essenciais, que são aquelas finalidades propriamente religiosas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: os resultados dessas atividades econômicas sejam aplicados integralmente nos objetivos sociais da entidade imune e, por fim, que no caso concreto, a exploração dessa atividade econômica não possa representar um prejuízo ao princípio da proteção à livre concorrência que está lá instituído na Constituição Federal. Essa é uma questão bem interessante, porque quando a gente vai analisar o princípio da proteção à livre concorrência, as características do caso concreto é que vão revelar uma maior ou menor ofensa a esse princípio. Se a gente imaginar o contexto daquilo que foi colocado nessa solução de consulta, uma pequena livraria localizada dentro das dependências do prédio da igreja e que comercializa ali basicamente livros, principalmente se são livros religiosos e editados talvez por editoras até vinculadas de alguma maneira àquela instituição, naturalmente que é razoável reconhecer a imunidade para essa atividade. Agora, a mesma solução de consulta fala que a venda de outros artigos e, por exemplo, instrumentos musicais por essa mesma pessoa jurídica acabaria trazendo um prejuízo à livre concorrência. Imagina uma livraria que vende também um teclado musical e tem imunidade em relação aos impostos e não paga, por exemplo, o ICMS. Como é que a loja de instrumentos musicais localizada em um outro ambiente com finalidade lucrativa, ela vai concorrer em condições de igualdade com essa entidade? Então é nesse ponto que a Receita Federal pondera, e a dificuldade aqui de aferir a violação ou não a esse princípio, ela decorre de uma análise muito casuística, e é isso que torna o caso concreto, vamos dizer, mais complexo, porque as peculiaridades ali vão fazer pesar a conclusão para um lado ou para outro. Exatamente. Na ausência de critérios mais objetivos, a gente acaba ficando à mercê da subjetividade, né? Por fim, a solução de consulta COSIT número 229, de 16 de outubro de 2023, nos traz que a caracterização do valor da Bolsa Pesquisa como base de cálculo das contribuições previdenciárias depende de sua tipificação como remuneração paga em contraprestação a serviços. E essa tipificação independe da natureza jurídica da concessionária ou financiadora da Bolsa. Essa é a razão pela qual, se há o fato gerador, em termos objetivos, mesmo que o pagamento seja efetuado com recurso dos cofres públicos, né, do erário, há o dever de recolher os tributos e seus acréscimos legais. Olha, essa solução de consulta é interessante e me parece que aqui a Receita Federal do Brasil se aproveitou de algo que ela já dizia para o imposto de renda, porque ela diz que essas bolsas de pesquisa só não estarão ali compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando forem doadas, né? E aquilo não caracteriza ali nenhum tipo de vantagem para o doador. E isso a gente já encontra lá na legislação do imposto de renda, mais especificamente no artigo 11, inciso 1º da IN 1500 de 2014, onde a Receita, ao tratar do imposto de renda, fala que as bolsas de estudo e de pesquisa são isentas quando caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador. Então, aqui me parece que a Receita, quando diz que essa bolsa de pesquisa ela não vai compor a base da contribuição previdenciária quando for constituída como doação civil, cujos resultados dos projetos não revertam economicamente em benefício do doador, me parece estar usando ali o mesmo critério que já era utilizado para o imposto de renda. De modo que, se essas características não estão presentes, como a Aric bem pontuou, vai ser considerado sim como uma hipótese de incidência da contribuição previdenciária e não estará abarcada por essa situação. A confusão, como a gente já vê em outras matérias, aqui não é diferente, é que a utilização da expressão bolsa por si só não determina a natureza daquele rendimento e do tratamento legal a ser dispensado.
Porque, por exemplo, se a gente for falar da remuneração do médico residente, a gente pode dizer que ele é beneficiário de uma bolsa e que essa bolsa é isenta do imposto de renda, inclusive há pouco mais de uma década para cá, porque antes não havia essa previsão de isenção, mas não é prevista a isenção do INSS sobre essa mesma bolsa. E aí a gente tem outras verbas que são pagas com a mesma denominação, mas cujo tratamento depende essencialmente dessas características. A bolsa que tem um caráter de doação, que não representa ali uma contraprestação por serviços executados, que também não importam em vantagem econômica para o doador, é essa sim que inquestionavelmente está isenta, tanto do imposto de renda quanto do INSS também. Exato. A gente percebe, inclusive, Alexandre e Gustavo, que a Receita Federal, ora, é mais aferrada à legalidade, né, tributária, quando ela exprime posicionamentos como esse, se apegando de fato ao princípio para não permitir que certas verbas sejam excluídas da tributação. E quando o assunto é conformidade ou algum tipo outro de requisito para a concessão de um benefício fiscal, ela é um pouco menos apegada para poder garantir também a sua parte no bolo aí na arrecadação tributária. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas em matéria tributária. É a penúltima sessão do nosso podcast De Olho nos Tribunais. Em primeiro lugar, o STF decide manter a hospedagem, o serviço de hospedagem na base do ISS, que é o Imposto Municipal. Os ministros do STF decidiram de forma unânime em considerar improcedente uma ação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, questionando a constitucionalidade do dispositivo na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que incluiu o valor total pago pelos seus clientes pela hospedagem na base de cálculo do ISS. Aqui, Alexandre, me parece que a criatividade não tem fim, né? A gente já viu reiteradamente o STF falando que em operações complexas a gente não tem como separar uma coisa da outra. Então, se você está falando, por exemplo, da cessão de um salão de um hotel para fazer um evento, o hotel ele se responsabiliza ali também por uma série de outros serviços de iluminação, de segurança. Eu não posso tratar isso como uma mera locação. O que dirá da hospedagem? Querer segregar o valor da locação do quarto como locação dissociado dos outros serviços prestados pelo hotel, eu acho que seria ir longe demais e me parece que o STF aqui manteve a coerência e falou, olha, incide o ISS sim e não há possibilidade de segregar essas receitas. Se a moda pega, a gente teria um verdadeiro desastre, né, em matéria de interpretação e tributação dos muitos contratos que a gente vê por aí que tem essa complexidade como algo típico e inerente. Então, imagina uma empresa de treinamento, como é o caso da Open Soluções Tributárias, querer segregar aquilo que diz respeito à prestação de serviço daquilo que envolve, por exemplo, a parcela do material. Imagina uma empresa que presta serviços de medicina querendo segregar aquilo que diz respeito aos insumos e alegar que aqueles insumos não seriam parte da prestação de serviço. E assim a gente teria um verdadeiro caos ou talvez, como a gente já vive num caos tributário, a gente teria o caos elevado ao quadrado. Felizmente o STF colocou um freio nisso, apesar de o próprio STF ter nos últimos anos, em decisões, vamos dizer, mais pontuais, ter aberto a possibilidade de, em outros casos, haver uma segregação de objetos para fins tributários. E são precedentes, inclusive, perigosos, alguns dos quais a gente até já comentou aqui nos nossos programas anteriores, mas que felizmente não contaminou o STF a ponto de, nesse caso do hotel, também autorizar a segregação, que seria realmente um desastre para quem lida com a legislação tributária de uma maneira geral. E em linha com o que a gente falou há pouco sobre o sistema de precedentes, né, a gente percebe que nesse caso aqui, pelo menos, o STF tentou preservar minimamente a coerência de um sistema tributário que já é bastante caótico, como o Alexandre acabou de falar. A segunda decisão de hoje, publicada pelo CARF, que é o Tribunal Administrativo, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reduziu uma multa de R$2 bilhões aplicada à Vale por omissões e incorreções no cumprimento de obrigações acessórias. E essa é uma notícia que vai deixar felizes muitos contribuintes.
A terceira turma da CSRF, que é a Câmara Superior do CAF, reduziu uma multa de R$ 2 bilhões aplicada sobre a Vale em decorrência de apresentação de obrigações acessórias relativas a PIS e COFINS com omissões e incorreções. A turma considerou que o caso era passível de se aplicar o princípio da retroatividade benigna para uma multa menos gravosa, em linha com o que já prevê o artigo 106 do CTN e o parecer normativo da COSIT, a Coordenação Geral de Tributação, número 3 de 2015. Vale lembrar que com a vitória do contribuinte no CAF, a Fazenda Nacional fica impedida de levar a questão ao Judiciário. E interessante quando a gente examina essa notícia é que a tese aqui que se aplicou não foi aquela outra que o STF até já deu guarida, embora ainda esteja por enfrentar em definitivo a questão, que é a da limitação do valor das multas por descumprimento de obrigação acessória. Aqui não. Aqui a tese que permitiu essa redução substancial da multa da Vale foi a tese da aplicação retroativa de uma norma mais benigna, na medida em que houve uma mudança na lei que reduziu a multa, que era, salvo engano, de 2% para 0,2% dos tributos que foram declarados erroneamente. A multa, no caso concreto, teve uma redução substancial. E cá para nós, seria realmente insensato, absurdo, por mais que a Vale seja uma empresa que movimenta bilhões, ela ficar sujeita a um pagamento de multa bilionária por erros ou divergências na apresentação de informações em obrigações acessórias que não redundaram em recolhimento a menor de tributos. Isso seria realmente um tiro no pé. O judiciário precisava realmente acolher, nesse caso não foi nem o judiciário, o CAF precisava acolher essa tese por uma questão de sensatez, até para não contribuir para afugentar ainda mais o investimento estrangeiro no Brasil. E a terceira decisão de hoje é do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que decidiu que a alíquota da contribuição decorrente dos riscos ambientais do trabalho, chamada de RAT, levará em conta a atividade preponderante exercida pela empresa, mesmo que distinta daquela que está constante no CNAE principal da empresa. E para os municípios, essa será a atividade com o maior número de servidores públicos alocados. A partir desse entendimento, o tribunal reenquadrou o tributo na menor alíquota possível, de 1%, para a Prefeitura de Terra de Areia, lá no Rio Grande do Sul, e reconheceu que o município tem sim o direito de tanto compensar-se como restituir, pedir a restituição do que tiver recolhido a maior. É interessante aqui, eu gostaria de pegar o início da decisão, antes de falar da parte relacionada aos municípios, de que quando você fala da atividade preponderante exercida pela empresa, muita gente faz confusão achando que é aquela que no cartão de CNPJ consta como atividade principal, e não necessariamente isso sempre vai acontecer. Às vezes a atividade preponderante da empresa é uma que está listada como CNAE secundário, mas a gente percebe essa diferença, por exemplo, quando falamos da desoneração da folha, a CPRB, e lá está dito que a atividade preponderante é aquela que deu mais faturamento para a empresa no exercício anterior. Então, ainda que a atividade principal seja uma, se a que mais deu faturamento para ela no exercício anterior, é aquilo que é levado em consideração para a CPRB. E me parece muito acertado aqui essa distinção, porque isso poderia levar muitas empresas a colocarem como CNAE principal um que tem, por exemplo, daria para ela um RAT menor, sendo que não é de fato a sua atividade principal. Então, me parece que esse aspecto formal realmente não deve ser levado em consideração para a determinação dessa alíquota. Agora, para os municípios, Alexandre, aqui a gente percebe que essa parte da decisão ela pode beneficiar alguns, mas isso não quer dizer que todos os municípios terão esse mesmo benefício que a prefeitura lá de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, conseguiu, não é isso mesmo? É isso mesmo, porque a análise, de acordo com a IN 2110, ela começa pela avaliação do código que consta na atividade principal do órgão, lá na base do CNPJ. E aí, prefeitura, de uma maneira geral, tem um código CNAE de administração pública. E para esse código CNAE, o anexo 1º lá da IN 2110 prevê a alíquota do RAT de 2%. Não era assim, mas isso foi alterado, salvo engano, em 2007.
Só que quando a gente pega essa lista lá do anexo 1º da IN 2110, a gente verifica que a atividade de educação, por exemplo, educação infantil, educação de segundo grau, essa atividade está sujeita a uma alíquota de RAT de 1%. E aí a gente verifica em um município o que predomina em termos de número de servidores e as respectivas atividades. Nesse caso aqui, salvo engano, o município de Terra de Areia tem mais de 40% do seu quadro vinculado à atividade de ensino, formado por professores que estão ali exercendo a docência. Isso significa a predominância da atividade, mesmo o código CNAE da prefeitura não refletindo isso, é na atividade de ensino, e o enquadramento seria aqui no código CNAE, que apesar de não aparecer no CNPJ, é o que de fato a prefeitura mais desenvolve, mais realiza. Então, com essa, vamos dizer, interpretação sensata, o judiciário reconheceu o pleito do município e a gente pode dizer, insensato mesmo, foi o governo promover lá em 2007 essa majoração das atividades de administração pública em geral de 1% para 2%. Porque considerar que um servidor, por exemplo, da Secretaria de Fazenda de um município, ele tem uma atividade sujeita a um grau médio de risco e por isso deveria pagar 2%, enquanto um professor deveria estar ali na alíquota de 1%, não foi sensato. E agora o que o judiciário está fazendo é, através de um outro critério, permitindo que o município se enquadre na alíquota menor. E a penúltima decisão de hoje, na verdade, não é uma decisão de mérito, que é aquela que, no fim das contas, decide a questão em discussão. É, na verdade, um verdadeiro toma lá da cá judiciário. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que são as duas maiores cortes do país, se negaram a julgar a exclusão do ICMS de FAO do cálculo da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é uma das teses filhotes do chamado julgamento do século, que é aquela da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E a tese filhote seria a possibilidade de exclusão do ICMS de FAO, aquele diferencial de alíquota nas operações interestaduais, da base de cálculo também dessas mesmas contribuições. E esse assunto corre aí o risco de ficar num verdadeiro limbo jurídico, porque as duas turmas de direito público do STJ, que é a corte responsável por interpretar a legislação federal, já decidiram que o tema tem conotação, matéria constitucional, caráter constitucional, e por isso deve ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF, por sua vez, em decisões recentes, tanto do ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, como da ministra Rosa Weber, que se aposentou recentemente, já entenderam que o tema deve ser decidido e discutido no STJ. Enquanto as duas cortes aí não decidem quem vai, de fato, julgar a matéria, o tema fica em aberto. Olha, a gente já imaginava que isso ia acontecer quando o STF disse que era possível excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E aí começaram a surgir as teses filhotes. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do imposto de renda da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do próprio PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS. A Alexandre já mencionava que seria necessário contratar um matemático para fazer a conta dessas contribuições, porque seria totalmente inviável. E começaram essas teses filhotes a chegar no judiciário do primeiro grau e a gente começou a ver decisões ora favoráveis, ora desfavoráveis, e a gente pensou, olha, isso aí em algum momento vai ser uma grande confusão, porque teoricamente o embasamento desses pedidos é exatamente o mesmo. Por que uns estão sendo deferidos e outros não? Só que eu acho que o STF lá atrás ele não pensou nessas repercussões e agora ele está se vendo em um momento que ele está tentando dizer assim, olha, não cabe mais a mim, não quero mais mexer com isso, o que eu fiz está feito, e o STJ parece querer jogar para o STF. E aí, como aqui bem pontua, a gente corre o risco dessas demandas ficarem em um limbo, que não vai ter julgamento e eu acho que ninguém vai querer pegar esse prato quente aí para tomar uma decisão como essa. Olha, e essa tese do século que a gente há tanto tempo vem comentando, ela rende várias outras discussões, inclusive uma que é parecida com essa, mas que eu espero tenha um desfecho diferente, que é a questão da exclusão do ICMS, substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Engraçado que, como o Gustavo bem explicou,
as razões, os fundamentos para que essa questão fosse julgada estão todos lá na chamada tese-mãe, a tese do século. Mas em relação ao ICMS-ST poder ser excluído ou não, o STF diz que ele não tinha competência para julgar porque não dizia respeito à matéria constitucional. Ora, por que a exclusão do ICMS normal é matéria constitucional e o STF se manifestou e do ICMS-ST não seria? Isso foi remetido para o STJ, a gente está aguardando o julgamento e a gente tem a expectativa de que o desfecho não seja o mesmo, ou seja, que o STJ não se negue a julgar a matéria, até porque tem um grande número de empresas, Brasil afora, que recolhem o ICMS de maneira antecipada quando adquirem seus produtos e que estão aguardando o posicionamento do STJ, já que o STF tirou o corpo de fora. Nesse caso especificamente aqui do ICMS de FAO, essa repercussão da negativa do STJ pode também gerar um prejuízo para muitas empresas, em que pese se tratar de uma situação mais específica. E falando em STJ, a Corte Cidadã permitiu a ampla dedução de vale-refeição do IRPJ. Empresas que fornecem vale alimentação e refeição aos funcionários conseguiram um importante precedente nesta Corte. Em recente decisão, a segunda turma de Direito Público garantiu a uma companhia de telemarketing de call center do Ceará o direito de deduzir sem restrições essas despesas no imposto de renda da pessoa jurídica. É a primeira decisão de turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto e, até então, só haviam duas decisões monocráticas, que são aquelas proferidas por ministros singularmente, também favorável à decisão, à tese dos contribuintes. Então, a gente vê o cenário aí se consolidando. Essa questão ela envolveu uma mudança que houve, promovida ali em 2020, salvo engano, através de um decreto, o decreto 10.854, que impôs uma série de restrições na utilização do benefício fiscal para efeito de dedução dessa despesa lá no imposto de renda. Aqui a gente está falando de um aspecto específico e é preciso lembrar, além da empresa que é tributada pelo lucro real poder abater como despesa aquilo que ela gasta a título de alimentação com os seus colaboradores, ela pode também reduzir diretamente do próprio imposto de renda a pagar um percentual que é um incentivo fiscal. Um incentivo que acaba estimulando as empresas a investir no chamado Programa de Alimentação do Trabalhador. E para esse incentivo fiscal é que houve restrições promovidas alguns anos atrás, em 2021 mais precisamente, pelo Decreto 10.854, e em relação a essas restrições é que o STJ está se posicionando. E é uma decisão muito importante porque é a primeira e é a decisão que ela acaba não autorizando que esse decreto restringe o benefício que as empresas já tinham historicamente desde a década de 70. O Sistema Web Gestão Tributária chegou para revolucionar a operação dos principais tributos incidentes na fonte sobre a contratação de pessoas físicas e jurídicas. Nele você encontra o GT Fácil, um poderoso simulador de retenções tributárias que indica na hora o que fazer em relação ao INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, PASEP, COFINS e ISS incidentes na fonte. Basta digitar o tipo de operação e visualizar instantaneamente quais os tributos que devem ser descontados na fonte sobre a operação. Tudo acompanhado do fundamento legal, indicação da base de cálculo, alíquota, vencimento e muito mais. Acesse www.gestãotributária.com e saiba mais. Chegamos então à última etapa do nosso programa, certamente a mais aguardada, que é dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. Aqui o professor Alexandre Marques e Gustavo Reis responderão perguntas de vocês que nos assistem. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é a da Maria Rejane. Ela questiona: sob a ótica do ente estadual, eu retenho o imposto de renda por meio de DARI, que é o documento de arrecadação do Estado, em virtude da IN 1234 de 2012, após a publicação da IN 2145 de 2023.
E ela diz: retive o imposto de renda de forma equivocada. Como solicito a restituição? É por meio de PERDCOMP? Regiane, essa sua dúvida é uma dúvida que tem, inclusive, sido recorrente aqui nas redes sociais do Foco Tributário e da Open, porque aqui a gente tem uma questão sui generis. O Estado ou o município, quando retém o imposto de renda e se apropria dessa receita, a Constituição não fala que aquilo é um tributo de competência do Estado ou do município, mas que o imposto de competência da União se torna uma arrecadação própria do ente subnacional. E aí, quando você faz uma retenção indevida e você se apropria dessa receita, a empresa que é beneficiária do pagamento e sofreu aquele desconto, ela tem o direito de se compensar daquele valor perante a União na apuração do imposto em definitivo, de sorte que ela vai recolher eventuais complementos ou pedir eventuais restituições perante a Fazenda Nacional. Ocorre que quando essa retenção é indevida e essa empresa beneficiária identifica essa retenção a maior, ela tem o direito de pedir essa restituição para quem? Para a União ou para o ente subnacional que fez a retenção a maior. Não há na legislação nada explícito a esse respeito e a gente entende que, no primeiro instante, é o ente federativo que reteve a mais que deve restituir àquele beneficiário do rendimento. Agora, do ponto de vista prático, operacional, o processamento que a Receita Federal vai fazer vai se basear naquilo que vai ser informado pelo ente federativo. Ou seja, se você deveria em determinado serviço de saúde ter efetuado uma retenção de 1,2%, mas reteve 4,8%, desde que você informe na DIRF e em breve na EFD-REINF acerca dessa retenção com a alíquota de 4,8%, a Receita Federal vai reconhecer isso no primeiro instante como válido, o beneficiário vai poder se compensar desse valor e, excepcionalmente, se a Receita Federal fizer uma fiscalização ali in loco e identificar que a retenção foi a maior, a legitimidade da União para cobrar não é contra o contribuinte. A União vai poder cobrar esse valor retido a maior do Estado que fez a aplicação da alíquota superior àquela que era devida. Algo bastante complexo que não está normatizado da maneira adequada, mas que enseja uma série de interpretações, inclusive com esse viés e essa preocupação aqui mais pragmática. E a segunda pergunta de hoje é da Bianca Rezende. Ela nos questiona: a retenção de IR nas notas fiscais para prestadores de serviços de empresas do lucro presumido são apenas para tomador do serviço órgão público ou essa retenção deve ser feita quando o tomador do serviço for também empresa privada? Bianca, essa sua pergunta é interessantíssima e aqui a gente precisa dizer que depende, porque a empresa privada quanto o órgão público podem efetuar a retenção de empresas do lucro presumido, mas vai depender do campo de incidência da retenção para cada uma das situações. Isso porque, para quem é órgão público, por exemplo, se aplica uma determinada regulamentação, que atualmente é a IN 1234 de 2012, mas para empresas privadas se aplica o Decreto 9.580 de 2018. Então, de acordo com essas duas normas, é possível sim ter retenção na contratação de empresa do lucro presumido, desde que cumpridos ali os requisitos para tal em cada uma dessas regulamentações. Por exemplo, se for um serviço de limpeza, tanto o órgão vai ter que reter quanto a empresa privada, os percentuais serão diferentes, mas a retenção será devida, seja o tomador órgão público ou empresa privada, e seja o prestador do lucro presumido. Agora, vai ter situações que a empresa privada não irá reter, como é o caso da construção civil. Não tem que reter em obra de construção civil imposto de renda quem é empresa privada, mas se for um ente da administração pública federal, por exemplo, um órgão público federal, ele teria que reter. Então, não é o perfil do prestador por si só que vai definir a hipótese de retenção. É necessário entender quem é o tomador, quem é a fonte pagadora e qual é a norma aplicável para ele, para saber se a retenção será devida ou não. E vale fazer apenas uma ressalva aqui, Gustavo, que com relação aos órgãos públicos como tomadores de serviço, quando os contratados, os prestadores forem do lucro real, a retenção ocorre normalmente. É apenas o critério que a legislação
instituiu no artigo 64, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96, que vai levar em conta as alíquotas lá do lucro presumido, da legislação do lucro presumido. Mas isso não quer dizer que as empresas do lucro real não estão sujeitas a essa retenção. Inclusive, quando a fonte pagadora for uma empresa privada também. Se você pensa no exemplo que eu dei de limpeza, seja a empresa do lucro presumido ou real, ela vai sofrer a retenção. E, como você bem pontuou, para aqueles que são regulamentados pela IN 1234, a alíquota toma como base o regime do lucro presumido, mas não para dizer que só empresas com esse perfil devam sofrer a retenção. Foi só o critério utilizado para estabelecer a alíquota do desconto na fonte. Exatamente. Por fim, a última dúvida de hoje foi feita pelo Ítalo. O serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação do subitem 1.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003 está mais adequado à natureza de rendimento 17.035 ou 17.099 da FD-REINF? Olha, essa dúvida de Ítalo, ela é uma dúvida que, digamos, no primeiro momento não deve preocupar tanto os contribuintes, porque a FD-REINF ela exige uma classificação de cada rendimento que é informado ali na série R4000, com a classificação muito minudente, baseada no anexo 1º dos layouts lá da FD-REINF. Só que tem um detalhe, nessa fase inicial, entre setembro e dezembro de 2023, a Receita Federal não vai usar essas informações para fazer cruzamento de dados e apurar eventuais irregularidades. Podemos dizer, a partir de janeiro de 2024 é que começa para valer mesmo a FD-REINF, porque apesar de ser obrigatória antes, é a partir de janeiro de 2024, como a gente comentou um pouco antes aqui, que a Receita Federal vai abandonar a DIRF e vai contar só com as informações de retenção de imposto de renda da série R4000 da REINF e de alguns eventos do E-Social. Nesse momento vai ser importante analisar com mais critério. E essa dúvida que ele está apresentando, ela é natural que exista, porque a gente tem um dispositivo genérico ali na tabela, tanto do anexo 1º da IN 1234, quanto no anexo 1º dos layouts da FD-REINF, que traz a atividade de administração, locação ou cessão de bens móveis, imóveis e direitos de qualquer natureza. E a gente pode dizer que, no primeiro instante, o licenciamento de um software está abrangido por essa descrição. Mas é fato que também houve, por muitos anos, uma briga entre estados e municípios sobre quem deveria tributar essas operações, e a gente noticiou aqui tempos atrás que o STF bateu o martelo nessa questão, definindo que o licenciamento de programas de computador, sejam personalizados, sejam aqueles de prateleira, tem a natureza de prestação de serviço. E aí vem a dúvida, será que essa descrição lá na tabela do imposto de renda para cessão de direitos de qualquer natureza continua se aplicando ao licenciamento de software, ou agora que o STF reconheceu que é um serviço, a gente coloca no item demais serviços, o 17.099 no caso dele? A gente entende que o mais coerente é manter a interpretação naquela expressão antes considerada, ou seja, o licenciamento é uma cessão de direitos de uso de qualquer natureza, que por mais que se tente discutir a não incidência do ISS, a questão já está pacificada. Então não é o fato de o STF ter definido que se trata de hipótese de incidência do imposto municipal que vai fazer com que a gente negue a natureza da operação como uma verdadeira cessão de direito de uso, que na verdade é o que caracteriza o licenciamento de um programa de computador. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a audiência de todos. O nosso podcast de hoje está se encerrando. Nos vemos na próxima edição. É isso mesmo, Alexandre, Arique. É um prazer ter participado desse programa com vocês. Espero que a gente tenha contribuído para aumentar a informação e o conhecimento daqueles que lidam com a matéria. E como vocês podem ver, de uma matéria que não é tão fácil de ser assimilada. Até por isso temos muitas decisões que precisam vir para tentar clarear um pouco daquilo que a legislação acaba não apresentando. Mas espero que possamos também nos encontrar no próximo programa. E eu me despeço por aqui, lembrando a você que esse é o programa de número 50 e que a gente não pretende parar, ao contrário, a gente pretende inclusive aprimorar e já estamos pensando agora para 2024 em um formato diferente, mas sempre com o mesmo objetivo,
de trazer para você aqui um resumo das principais atualizações que você precisa estar a par naquilo que diz respeito à área tributária, especialmente para você que é um profissional que lida com a matéria no seu dia a dia. Um forte abraço e até o próximo programa.